Nosso encontro hoje é para trabalharmos com o tema glossolalia, ou seja, nós vamos analisar hoje a doutrina das línguas. Nos nossos dias, ela ressurgiu aproximadamente no ano de 1900 para 1901, com uma mocinha chamada Agnes Osman, que estava orando e proferiu algumas palavras em outras línguas. Depois, em 1906, lá em Los Angeles, o reverendo William Seymour, da Igreja da Fé Apostólica, uma igreja negra, começou a ensinar sobre o Espírito Santo e a manifestação através das línguas. Este episódio histórico é chamado de o marco inicial do pentecostalismo no mundo. Aqui no Brasil, nós temos 3 períodos no que se trata ou no que diz respeito ao pentecostalismo. Por volta de 1910, nós temos a chegada do grupo que é chamado de pentecostal, através dos missionários que estiveram aqui no Brasil, o Francescon, o Daniel Berg e o Gunnar Wingren, trouxeram a modalidade que chamaram de pentecostalismo. Por que deu-se o nome de Pentecostes? Por uma referência à festividade que havia em Israel no dia da descida do Espírito Santo para o cumprimento do seu ministério terreno. Por volta de 1940, 1945, aproximadamente, nós temos um segundo grupo que se chamou deuteropentecostalismo. Não seria um segundo grupo, mas sim um novo estilo do movimento pentecostal, uma vez que se aderiu a algumas práticas nesta modalidade que não havia no Brasil dentre os pentecostais. Foi trazido pelos missionários da Igreja do Evangelho Quadrangular. Por volta de 1970, início dos anos 80, nós temos um novo movimento pentecostal, que é chamado de neopentecostalismo. Então, no Brasil, nós temos 3 fases distintas do pentecostalismo. Os chamados pentecostais, por volta de 1910, os deuteropentecostais, por volta de 1940 ou 1945, e depois, por volta de 1970 e talvez 1980, os neopentecostais. Nós iremos para a Bíblia para entendermos esta questão da glossolalia. A princípio, por volta de 1900 até 1915, por aí, se entendia que este movimento pentecostal havia ressuscitado o que se chamava de xenolalia. O que é a xenolalia? Era pronunciar palavras de um idioma, de uma língua morta ou de um idioma conhecido, entretanto já não mais falado entre as pessoas. Posteriormente é que foi-se entender que este movimento pentecostal não tinha base na xenolalia, e sim na glossolalia, que tem a sua origem no grego glossos, que indica línguas. Mas a expressão usada no texto bíblico mostra esta questão, que nos leva a entender que então não era a xenolalia, que não era um idioma conhecido, eram línguas estranhas aos que ouviam. Entretanto, nós temos na Bíblia Sagrada pelo menos 3 tipos de línguas, e nós vamos hoje pensarmos um pouco sobre estas línguas. No Brasil, poucas pessoas se voltaram para analisar teologicamente a questão das línguas. Houve uma rejeição do universo teológico pelo falar em línguas. Como não havia um entendimento pleno, o universo teológico preferiu deixar isto ligado tão somente a uma questão religiosa, porque não conseguiam achar validade bíblico-religiosa para tal ensinamento. Sendo assim, nós, durante muitos anos no Brasil, sofremos por não conhecer esta questão das línguas, o porquê falar em línguas, o que de fato são línguas, quantos tipos de línguas existem na Bíblia Sagrada.
Nós vamos iniciar então com Marcos capítulo 16, verso 17. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Ora, os tradicionalistas, teólogos e exegetas, chamados conservadores do princípio das técnicas fornecidas pela exegese para o hermeneuta ou para a hermenêutica, atentaram para este verso como se fosse a manchete de um jornal. Embora que nós quase não usamos mais o jornal escrito, não é? Mas o Djalma deve se recordar, porque é do tempo dele, quando o senhor comprava, por exemplo, o NP, Notícias Populares, era um jornal sensacionalista, não é? Mas a primeira página, ela vinha mostrando o que você teria nos cadernos inseridos dentro daquele jornal. Então veja, alguns entendem aqui que ele só está falando a respeito de uma modalidade e que mais tarde a Bíblia então virá descrever o conteúdo desta modalidade. Entretanto, observe como Cristo é enfático. Diz, olha, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. E se os senhores prosseguirem na leitura do verso 18 aí, vão ver que ele está dizendo, olha, colocarão suas mãos sobre os enfermos e os curarão. E ele não volta a falar disso. Logo, não pode ser somente uma manchete, já é o assunto mesmo. Então veja, olha, línguas como sinal. Que tipo de sinal? Sinal que a pessoa creu naquela modalidade. Agora, existem algumas coisas que precisamos entender. Se estas línguas aqui é para quem crer, não está dizendo que é para quem for batizado no Espírito Santo. Não está dizendo que é para aquele que for santo, nem para o que for puro, nem para o que for cristão. Mas diz que é para o que crer. Então, senhores, observem, olha, os sinais acompanham quem? Quem crê. Mas crer no nome de Jesus ou crer na modalidade? Pode ser crer na modalidade, crer no nome de Jesus e pode ser crer em ambos. Será que quem está crendo aqui não pode ser batizado também? Pode, Djalma. Entretanto, observe que ele não faz menção de batismo. Porque se ele fosse falar de batismo e que isso dependesse do batismo, eu penso que ele teria dito o seguinte, olha, estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome, serão batizados no Espírito Santo e falarão em línguas. Porque um versículo antes já está falando do batismo. Então leia aí, por favor. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas que batismo é este? Batismo em águas. Não tem relação nenhuma com o batismo no Espírito Santo. Então o assunto é diferente. Ele terminou aí. Ele falou do batismo e das condições para ele, encerrou aí, e aí disse, olha, agora eu vou falar de sinais. Os sinais vão acompanhar os que crerem em meu nome. Pode ser crer no nome dele, ou crer na modalidade, ou ainda crer em ambos. Mesmo porque lá em João capítulo 14, verso 1, credes em Deus, credes também em mim. Logo, ele só quer que a pessoa entenda que estas línguas aqui não é sinal de que você é salvo, de que você é santo, de que você é batizado no Espírito Santo ou que você recebeu o Espírito Santo. Tudo bem? Ora, como nós vemos então estas línguas? Línguas como sinal de que a pessoa creu. Ela acreditou naquela modalidade e ela passou a falar. E ela pode falar. Cri, por isso falei. E aqui não está vinculado à santificação, à prática do Evangelho, mesmo porque pessoas de várias religiões falam este tipo de línguas. Pessoas ligadas ao kardecismo, ao espiritismo, falam este tipo de línguas. Logo, é necessário compreender que ele não está vinculando a condição de santidade, muito menos a condição da pessoa ter o Espírito Santo. Nós estamos, por enquanto, analisando tão somente as línguas como sinal de que a pessoa creu na modalidade.
quanto a isso, não depende da condição de ter o Espírito Santo, nem da religiosidade desta pessoa. Porque qualquer um pode falar estas línguas aqui, é só ele acreditar. Estas línguas aqui, elas não chegam a lugar nenhum, a pessoa creu, ela fala e pronto. Inclusive eu sempre cito aqui um acontecimento. Eu era bem mais jovem do que sou hoje, e nós tínhamos na igreja um irmão que ele sempre, quando se achava feliz, ele dizia lambari, 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 lambari. Era sempre assim. E nós tínhamos um toxicomano que frequentava os cultos, momentos de final de semana. E um dia ele chegou, sentou bem ao lado deste irmão. E quando este irmão alegrou-se, ele começou a falar em línguas. Lambari, 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 lambari. E aquele toxicomano olhou de lado, aquele irmão foi avisado para sair de perto dele, não quis sair. Quando ele começou de novo, lambari, 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 aquele rapaz levantou o braço e deu uma cotovelada nele. E o rapaz olhou para ele e disse, não tem outro peixe nesse rio não? Porque era lambari, lambari, lambari. A partir daquele dia, aquele irmão nunca mais falou em outras línguas. Por quê? Era só as línguas como sinal de que ele creu na modalidade. Ele nunca foi batizado no Espírito Santo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Aqui é a primeira evidência do batismo. Recebereis poder, virtude, da palavra grega dunamis, de onde veio a palavra dinamite, dinamismo, dinâmico. Ou seja, Cristo está se reportando aí ao batismo no Espírito Santo. Porém, ele se restringe a mostrar que algumas pessoas que recebem o batismo vão se tornar testemunhas. Não aparece aí as línguas, mas ele está dizendo que essas pessoas vão ser batizadas no Espírito Santo. Entretanto, o batismo no Espírito Santo, ele tem como característica primeira tornar a pessoa destemido no tocante a anunciar Jesus Cristo. Cada um anuncia de uma forma, um anuncia ensinando, outro pregando, outro com mímica. Outros se envolvem no mundo da toxicomania e prostituição e vão evangelizar esta gente. Entretanto, dentro do pentecostalismo, algumas instituições religiosas adotaram como única evidência o falar em línguas. Mas entendam, senhores, que o falar em línguas não é a única evidência do batismo. Isso porque Atos 1 e 8, Cristo está falando do batismo e não se reporta a línguas, mas sim a dar poder para a pessoa evangelizar, ser testemunha de Cristo. Bem, senhores, vamos um pouquinho à frente no capítulo 2 mesmo. Vamos ver a pregação de Pedro. E outros zombando diziam, estão cheios de mosto. Observou, Djalma? Zombando, cheios de mosto. Por favor, lembrem-se, mosto não é vinho, é suco de uva. A Bíblia traz pelo menos 3 expressões que às vezes aparecem como vinho. Traz vinagre, que era um anestésico, foi aquele que ofereceram a Cristo na cruz, e por isso ele não quis, porque tinha poderes anestésicos. O mosto, que era o suco de uva, ou o vinho não fermentado. E finalmente o vinho que tinha de fato fermento. Mas então não tem muito por que eles indagaram o mosto para eles se não tem álcool. Porque eles disseram que estão cheios de mosto? Porque seria melhor falar que está embriagado, então está cheio de vinho, não de mosto. Por exemplo, quando o senhor era mais jovem, aparecia um sujeito bem magrelo assim como eu, só pele e osso.
Que apelido os senhores davam para ele? Magrelo? Nada. Sansão. Ah, sim, é sempre ao contrário. Quando o cara é preto, chama o cara de alemão. Isso. A questão de ironizar está exatamente nisso. Como é que você vai ficar bêbado com suco de uva? Eles estavam zombando. Se eles dissessem que estão cheios de vinhos, aí eles estariam errados, eles estariam zombando. É verdade. Tito, é o próximo verso, a resposta do Pedro. Pedro, porém, pôs-se em pé com os 11, com a sua voz e disse: varões judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai a minha palavra. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo próprio Joel. Ou seja, o profeta Joel. Veja que o próprio Pedro não entendeu que eles estavam zombando. Agora, por favor, entendam que lá em Joel, a vaticinação não é para este dia. Lá em Joel, está tratando do milênio. Por quê? Joel é melhor nós irmos lá, não é? 2:28 de Joel. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Observaram? Derramar o Espírito. Mas em Atos 2, está sendo derramado o Espírito? Ou o Espírito Santo em pessoa está vindo para morar aqui até o arrebatamento da igreja? Está vindo para morar, mas pode ser as duas coisas também. Pode. Pode? É que ele está vindo, mas ele pode derramar sobre eles também. Ele não está vindo em pessoa? Tá. Não é o ministério terreno do Espírito Santo? Isso. E aí, Deus está dizendo: eu vou derramar do meu Espírito. Observe o capítulo 2 inteiro, que trata-se do milênio, trata-se de Israel. Pedro só usou esse texto fora do contexto, porque ele não tinha uma outra escritura que vaticinasse sobre o Espírito Santo. Perceba que em Joel é derramamento. Atos 2 é descida. Descida é uma coisa, derramamento é outra. É outra, totalmente distinta. Por quê? O Espírito Santo deixou os céus, conforme a promessa de Cristo, que enviaria outro Paracleto, e o Espírito Santo vem para a terra para convencer o homem do juízo, da justiça e do pecado, e também para adornar a igreja de Cristo e protegê-la até o arrebatamento, quando ele deverá devolvê-la, quando ele, Espírito Santo, deverá devolvê-la ao próprio Cristo, que é o Senhor dela. Então hoje o Espírito Santo não foi derramado, ele está morando aqui. 1 aos Coríntios, capítulo 14. Oferta com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Isso, muito obrigado, Tito. Verso 2, Douglas. Que o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Opa! Observaram aí? Estas línguas como evidência do batismo, e não as línguas como sinal de que a pessoa creu na modalidade. Ora, para que falar em línguas? Para que o Espírito Santo deu as línguas para a pessoa falar? Lembram lá de Atos 2,4? E todos falaram outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Primeira coisa sobre as línguas como evidência do batismo, é uma concessão. É idioma que pertence ao Espírito Santo e ele nos concede. Concede ao que for batizado no Espírito Santo. Mas para quê? Para que eu vou falar em línguas? Uma via aberta com Deus, direta. Uma linha Aberta. única, exclusiva. Uma linha onde não tem interferência. Mas para que ter uma linha sem interferência? Para falar com Deus. Você já não fala com Deus orando no seu idioma? O inimigo não tesourar, não cortar, para o inimigo não ter acesso. Como assim? Já. Ele vai falar em língua e não vai ter nada. O diabo não entende as línguas Essa como língua evidência não. do batismo? Essa língua não. Olha, o que fala em línguas como evidência do batismo
ele fala de mistérios com Deus. E ninguém o entende, porque é o espírito dele falando com Deus. É o seu espírito orando, não o seu cérebro, não a sua alma. Por que o Espírito Santo fez isso? Há sempre aquele exemplo clássico de Daniel. Daniel lá em Babilônia falava o aramaico e falava o hebraico. Provavelmente ele faz a oração em hebraico, que é a língua nato dele, é a língua do país dele. Então certamente ele orou em hebraico. Entretanto, quando o anjo vem para lhe trazer a resposta, o que o anjo diz a ele? Daniel, homem muito desejado ou amado, saiba que desde o primeiro momento em que intentaste no teu coração saber essas coisas, eu lhe fui enviado. Mas o príncipe do rei da Pérsia me deteve, e eu fiquei ali por 21 dias, até que veio Miguel, o primeiro dos príncipes que luta pelo povo de Deus. E aí eu passei. Ou seja, toda oração que a pessoa faz, toda oração que nós fazemos, é um anjo que leva até Deus. As línguas, como evidência do batismo, formam, primeiro, é uma concessão do Espírito. Segundo, foi dada para que o anjo que lhe traz a resposta não seja interceptado no caminho. Terceiro, é um idioma completo. Foram dadas para orar e para cantar. Olha o verso aí, já acharam o verso? 1 Coríntios capítulo 14. E que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Toda pessoa batizada no Espírito Santo pode cantar na modalidade de cântico espiritual, cantar em outras línguas. Agora, por favor, pode ser uma melodia conhecida ou uma melodia desconhecida. Não tem problema nenhum. É uma modalidade que foi esquecida. As instituições religiosas não usam mais esta modalidade. Orar em línguas, ele diz orarei com espírito, isso deve ser feito com raciocínio. Eu não vou em público orar em outras línguas, mas lá no meu canto, quando as minhas amarguras são grandes e as minhas palavras não podem sair na minha língua portuguesa, eu oro em outras línguas. Por quê? Toda pessoa batizada no Espírito Santo recebeu um idioma completo. E só Deus te entende, ninguém mais te entende. Nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, nenhum te entende. É linha direta com o Pai. Daí a importância de se falar em línguas. Bom, senhores, línguas como evidência do batismo. Uma outra questão séria, as línguas como evidência do batismo, elas não foram dadas para se pregar. Há um verso aí em que Paulo regulamenta isso. Eu prefiro falar uma só palavra. Que verso que é? 19. Verso 19. Todavia eu antes quero falar na língua 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Ou seja, as línguas como evidência do batismo não foram dadas para se falar em público, para se falar enquanto prega. Houve no Brasil um equívoco seríssimo, que se tornou um erro crasso. As pessoas que se dizem batizadas no Espírito Santo falam em línguas quando acham que estão felizes, que estão gozando de paz e alegria no Espírito. E não foram dadas para isso. As línguas foram dadas para se falar num momento de tristeza, de indecisões. E fica visível na boca de algumas pessoas que serve para alegrar o auditório. Os pregadores pentecostais, ou deuteropentecostais, ou neopentecostais, alegram a igreja que ele tem como auditório, dando uma rajada de línguas. Porque aí todos passam a... Não, ela não foi dada para isso. Finalmente, senhores, o terceiro tipo de línguas que a Bíblia apresenta
1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 10. Leia aí, André, por favor. E estaremos então encerrando aqui a doutrina das línguas, ou a glossolalia. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Observe que aqui é dom, é um dom do Espírito, dom de manifestação. Observem que são dois: dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Esses dons precisam estar juntos. São estas línguas que lá no capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo diz que não se pode falar se não tiver intérprete. Essas línguas, pode ser um idioma morto, um idioma conhecido e falado entre os homens, ou um idioma desconhecido. Entretanto, tem que ter um intérprete. Ah, mas pode uma mesma pessoa falar em línguas e interpretar? Poder pode, mas é uma coisa desconexa. Já queria falar, então por que já não falou direto na língua que todos entendem? Mas se ele falar, daí não vai ter a credibilidade. Aí é que está. Há pessoas que acham que a línguas como dom precede a profecia. Aí ele dá uma rajada de línguas e profetiza: estou aqui, meu servo. E novamente, não. Um fala em outras línguas e o outro interpreta. Agora, pode-se dar o caso de ser um idioma humano. Eu já vi, quando ainda garoto, a pessoa passando na porta do templo, um diácono foi buscá-los e os trouxe falando em línguas e levou até a frente do púlpito. E depois nós ficamos sabendo que aquela pessoa estava falando em mandarim, porque a pessoa a quem ele estava falando era um chinês e não sabia bolhufas em português, correto? Pode ser também. Agora, línguas como dom são dons simultâneos. A operação deles é conjunta. Um tem a variedade e o outro a interpretação. Vocês, meus amigos, fiquem na paz, prossigam na fé e procedam sempre com justiça, o que é próprio da pessoa e do caráter do ser humano. Até lá, e o Mestre falou.